Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 2 do livro de Juízes oferece uma introdução marcante à dinâmica espiritual de Israel após a morte de Josué, revelando como o povo, mesmo após ter recebido instruções claras do Senhor, desviou-se do caminho da obediência. Este trecho apresenta um padrão cíclico de infidelidade, opressão e arrependimento, mostrando a fidelidade de Deus diante da instabilidade do coração humano. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Juízes 2 do livro de Juízes da Bíblia. O anjo do Senhor em Boquim. Um anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. 2 E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Porque vocês não me obedeceram. 3 Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. 4 Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. 5 E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Josué morre. 6 Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. 7 O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. 8 Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. 9 Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Desobediência e derrota. 10 Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. 11 Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. 12 Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. 13 Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. 14 A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. 15 Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. 16 Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. 17 Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. 18 Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. 19 Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. 20 Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz. 21 Não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. 22 Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados.
23 O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Análise textual. Esse bloco de versículos de Juízes 2 narra um momento crucial na história do povo de Israel após a morte de Josué. A mensagem central é sobre aliança, desobediência e consequências espirituais e sociais. Abaixo está o significado dividido em partes, com explicação. Primeiro, a visita do anjo do Senhor, versículos 1-5. O anjo do Senhor relembra Israel da aliança divina, dizendo que Deus os tirou do Egito e prometeu a terra de Canaã. Deus exigiu que Israel não fizesse aliança com os povos cananeus nem com seus deuses. Israel desobedeceu, mantendo altares e convivendo com esses povos. Como punição, Deus declara que não expulsará mais os povos inimigos da terra. Eles se tornarão armadilhas e adversários. O povo reage com choro e sacrifícios, chamando o lugar de Boquim, choradores. Segundo, a morte de Josué, versículos 6-9. Josué morre com 110 anos. Enquanto ele e os líderes fiéis estavam vivos, o povo servia ao Senhor. Isso destaca a importância da liderança fiel e presente. Terceiro, a queda espiritual de uma nova geração, versículos 10-13. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor nem seus feitos. Eles abandonaram Deus e passaram a adorar deuses pagãos como Baal e Astarote. Isso revela o fracasso em transmitir a fé para a próxima geração. Quarto, a ira de Deus e a opressão, versículos 14-15. Deus se ira e permite que Israel seja saqueado e derrotado por inimigos. A proteção divina é retirada como consequência da infidelidade. Quinto, a misericórdia de Deus através dos juízes, versículos 16-19. Deus, movido por compaixão, levanta juízes, líderes libertadores, para salvar o povo. Mas, repetidamente, Israel se desvia novamente após a morte dos juízes, caindo ainda mais fundo na idolatria. Sexto, um ciclo de desobediência e prova, versículos 20-23. Como castigo e prova, Deus decide não expulsar mais os inimigos restantes. Essas nações serviriam para testar a fidelidade de Israel. Mensagem central. Este capítulo apresenta o ciclo trágico que se repete ao longo do livro de Juízes. 1. Desobediência. 2. Opressão. 3. Clamor por socorro. 4. Libertação por um juiz. 5. Volta à desobediência. É uma lição clara sobre: primeira, a importância da fidelidade à aliança com Deus. Segunda, o perigo de compromissos com valores contrários aos de Deus. Terceira, a necessidade de liderança espiritual firme e continuidade da fé entre gerações. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!